Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O objetivo é lembrar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do transtorno para garantir melhor qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Pois é, sobre os sintomas na infância e na fase adulta, o diagnóstico e as consequências dos estereótipos que a sociedade direciona ao TDAH, eu conversei com o coordenador do Departamento Científico de Transtornos do Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Júlio Koneski. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, existe uma classificação grande de transtornos comportamentais. Eu acho sempre importante frisar que transtorno é a maneira como se refere a doenças comportamentais. Não se fala que depressão é uma doença, não se fala que autismo é uma doença, que é uma condição e a nomenclatura é transtorno. É um transtorno que tem início na infância, obrigatoriamente. Existe até algumas postulações da possibilidade desse transtorno iniciar na vida adulta ou na adolescência, mas é um transtorno que se caracteriza basicamente por três características principais: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é basicamente clínico, quer dizer, baseado em observações. Não existe nenhum teste, não existe nenhum exame que nos dê o diagnóstico do TDAH, mas ele vai ser baseado numa anamnese, na conversa do médico com a família, com o paciente, na observação de consultório. E sabe, Aldo, a observação de consultório ela é muito limitada, especialmente quando se lida com criança. O consultório não é o mundo real. O mundo real é a escola, é a casa da avó, é o supermercado, esse é o mundo real. Então a observação do consultório ela é um pouco limitada. Por isso se utiliza, além da observação e relato das famílias, relato de outros profissionais. Psicólogo nos manda um relatório, isso é extremamente importante. Um relatório vindo da escola é extremamente importante. Informações de outros familiares, lá da fonoaudióloga, do terapeuta ocupacional, que seja o caso. Mas também se utilizam ferramentas que são questionários, que são padronizados internacionalmente. E esses questionários você vai pontuando uma série de aspectos. Só que esse questionário, eu gosto muito de frisar sempre, ele é uma ferramenta de apoio, não é o questionário que dá o diagnóstico. Alguns exames podem ajudar, testes de QI, avaliações neuropsicológicas, eles podem serem úteis, mas é o conjunto da observação clínica, da observação médica, com as informações vindo de diferentes fontes. Doutor, e qual é o tratamento? O tratamento está baseado em três pilares fundamentais: suporte e orientação familiar. A família ela tem uma importância muito grande. Suporte e apoio terapêutico, e aqui entra principalmente o papel do psicólogo ou de outros profissionais, e medicação. Quando eu falo suporte terapêutico, que eu acho que é a base principal, entra aqui também a importância do entendimento da escola, no caso de crianças, da sociedade como um todo, mas da escola em suportes diferenciados. E a medicação é fundamental. Eu gosto de dizer sempre que o medicamento ele é fundamental, ele não é necessário para 100% dos pacientes, mas o medicamento ele é fundamental e ele auxilia e ajuda demais. O medicamento, outra coisa que sempre precisa ser privada, o medicamento ele não cura, mas ele trata sintoma e ele é fundamental. Numa data como hoje, a gente tem esse dia de conscientização sobre o TDAH, é importante também falar dos estigmas. Pela sua experiência, o que é importante deixar muito claro? Em primeiro lugar, tem que entender, como eu falei lá no comecinho, o TDAH é um transtorno comportamental adquirido ao longo da infância, ou é genético. Ninguém tem TDAH porque quer, e eu gosto sempre de exemplificar como ninguém tem depressão porque quer, ninguém tem um outro autismo porque quer. É um transtorno do comportamento. Como as questões comportamentais, a diferença às vezes é muito sutil, o limiar entre uma criança inquieta ou que seja um adulto inquieto, uma desatenção eventual, de um déficit de atenção, as pessoas acabam colocando tudo no mesmo balaio, como se fosse uma coisa que aquela pessoa que tem esse transtorno fosse capaz de lidar sozinho com isso. Então, isso gera um estigma. As crianças com diagnóstico de TDAH, e eu sempre volto a repetir, não é só criança, adolescente, adulto,
com TDAH acabam ficando com uma pecha de preguiçoso, de desinteressado, de desmotivado. E, muitas vezes, a falta de motivação que a gente vê em pessoas com TDAH são secundárias à dificuldade. Você não tem falta de motivação para fazer uma coisa fácil, simples e bacana. Você se desmotiva quando a coisa é difícil. Doutor, quais são os sinais de alerta quando a gente percebe algum comportamento, seja na criança, seja no adolescente, ou até mesmo quem nos assiste na vida adulta, percebendo algumas questões? Como saber que é hora de procurar ajuda? Está havendo algum tipo de prejuízo funcional, prejuízo no desempenho acadêmico, prejuízo na vida pessoal, na vida social, a incidência de divórcios e separações de casamento, de perda de emprego de adulto é muito grande. Então, quando você começa a ver prejuízo, você percebe que aquela desatenção constante, aquela sua impulsividade constante está trazendo algum grau de prejuízo, você tem que procurar. Tá? Mas eu vou um pouquinho além disso, um pouquinho antes disso. Tá? Você está com dúvida, você está com alguma angústia, isso está te trazendo algum tipo de desconforto. Olha a palavra, a diferença, o que é prejuízo e o que é desconforto. Está vendo algum desconforto no seu dia a dia? Eu falo para os pais, se vocês têm dúvida, tá? Procura um auxílio. A gente precisa viver sem sofrimento, a gente precisa viver produtivamente, né? Isso gera muita angústia. Tem preocupação? Está com dúvida? Vamos atrás, vamos procurar.